Nessa manhã eu queria convidar a presbítera Lígia para estar compartilhando com a gente uma dessas chaves que a gente aprendeu lá. Amém? Você recebe a Lígia como alguém que tem algo de Deus para a sua vida essa manhã? Amém? Amém, glória a Deus. De fato, é um tempo de vivermos o reino de Deus nessa terra. O Senhor, Ele tem incomodado a denominação em geral. Nós temos recebido diversas palavras acerca do reino. Não basta apenas estarmos no reino. Nós, de fato, temos que ser participantes desse reino. E nós já temos sido ministrados através de conferências, não sei se vocês lembram, ou puderam estar na conferência Fim do Túnel. Nessa conferência, o Senhor falou de forma profunda que nós não podemos ser uma igreja escapista, que aceita Jesus e fica dentro da igreja. Nós precisamos de ser relevantes no mundo. Nós não podemos estar dentro da igreja enquanto o mundo está nas mãos do diabo. Nós precisamos de assumir setores de relevância, precisamos de estar na política, precisamos de estar na educação, precisamos de influenciar as crianças, precisamos de influenciar a cultura. Esse é o tempo, esse é o nosso tempo como igreja. Esse ano ainda nós tivemos outra conferência, o Grande Mistério. Não sei se vocês puderam participar online. O Senhor ali revelou grandes mistérios. Para estarmos, para participarmos do reino do Senhor, nós precisamos de ter acessos profundos. Precisamos de entender mistérios ocultos. E isso parte da nossa atitude, do nosso posicionamento nesse reino. E na semana passada, a juventude participou de uma conferência lá em Volta Redonda, Kingdom Conference. É uma conferência anual, já uma conferência padrão, né, que veio, né, uma visão da juventude, tem sido impactante, tem sido bênção, falando sobre o reino. O tema da conferência desse ano foi Passwords, senhas. Existem senhas de acesso ao reino. Amém? Existem senhas, existem chaves de acesso. E cada chave, ela desbloqueia algo. A função de uma chave é o quê? Desbloquear, abrir, descobrir algo que está oculto. E nós somos ministrados acerca de 5 chaves: adoração, prosperidade, unidade, conhecimento e autoridade. São chaves que nos dão acesso a mistérios, que desbloqueiam algo de grande importância no reino do Senhor. Você já parou para pensar o que desbloqueia a sua adoração? O que o Senhor quer desbloquear quando você se une a alguém, quando você exerce unidade? O que o Senhor quer desbloquear na sua vida quando Ele te torna próspero? O porquê da prosperidade na nossa vida? Para que o conhecimento? O que o Senhor quer fazer com essa chave quando nos dota de conhecimento e sabedoria? Para que a autoridade do Senhor em nós? É algo que nós precisamos de entender no Senhor. E para receber essas chaves, existe um caminho. Existem alguns entendimentos que nós vamos ver aqui nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19, diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Amém? Essa passagem ela fala, no início aí já retrata, que Jesus estava caminhando com seus discípulos até Cesareia. Eu acredito que era ali um papo bem próximo, bem íntimo, era um discipulado. E Jesus começou a indagar os seus discípulos: quem que vocês acham que os homens, que o mundo pensam que eu sou? E os seus discípulos falam, olha, alguns falam que o Senhor é Elias, outro João Batista, alguns acham que tu és profeta. E em cima dessa resposta o Senhor faz outra pergunta. E vocês? E você? O que você acha que eu sou? Quem eu sou? O que eu sou para vocês? E aí Pedro, né, como sempre Pedro aí se manifestando, Pedro declara com muita convicção, com muita certeza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias, amém. Sabe, querido, sabe o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã? Nós precisamos de entender quem o Senhor é. Para acessarmos chaves no reino, nós primeiramente precisamos entender quem o Senhor é. Quem o Senhor é para você? Qual é a declaração que você tem feito acerca de Deus? O meu Deus, o seu Deus, tem sido apenas o Deus do tempo da angústia, do tempo da aflição, do socorro, que provê, que tem que dar uma resposta ali no tempo que eu espero? Ou é um Deus também da alegria, do meu lazer, da felicidade? Quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? Será que nós podemos declarar que Deus é o nosso tudo? Que sem Ele nós não podemos viver? Que Ele é a nossa razão? Que Ele é a nossa inspiração? Que Ele é o nosso sentido de vida? Quem é o Senhor para nós? Nós não conseguimos acessar o reino, nós não conseguimos acessar as chaves do reino, sem primeiro entender o que Deus representa para mim. Quem é Deus na minha vida? Será que o Senhor tem sido colocado no lugar que Ele precisa estar? No primeiro lugar, no lugar de honra? Será que nós temos reconhecido isso? Ou muitas vezes temos invertido essa posição e não temos caído na real? É hora de entendermos quem é Deus para nós. E só a partir disso que o Senhor revelou Pedro, a identidade dele. Olha só aqui que o Senhor fala no verso 17 e no verso 18. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Somente quando nós entendemos quem Deus é possível entender quem nós somos nele. A nossa identidade em Deus, ela é mediante aquilo que nós declaramos quem Deus é para nós, e aonde nós colocamos Ele na nossa vida. A partir da declaração de Pedro, foi possível Deus afirmar na vida dele: tu és Simão, tu és Pedro, tu és pedra menor. E sobre essa palavra, e sobre essa sua afirmação, e sobre este Cristo, eu edifico a minha igreja. E você vai ser participante disso tudo. Nós precisamos de entender a nossa identidade em Deus. Para toda senha existe uma identidade. Se você acessar uma plataforma hoje, algum site, algum meio de acesso de informação, você vai ver que algum portal
pede lá login. O que é login? Identidade. Primeiro a identidade, depois a senha. Primeiro eu sei quem eu sou, depois eu busco chaves para acessar Deus. Amém? Amém? É possível compreender isso? Sem entendermos quem o Senhor é e quem nós somos nele, nós não podemos viver a presença do Senhor. Nós não podemos desbloquear a presença do Senhor. E sem a presença do Senhor, as chaves não fazem sentido na nossa vida. Adoração. Davi foi uma referência de adoração. Davi, ele era um adorador, porque ele queria desbloquear algo na sua vida. A palavra do Senhor diz em Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Davi era um adorador porque ele queria a presença do Senhor. O anseio dele era a presença do Senhor. Nas declarações ele disse: meu prazer é a tua presença, eu me alegro em estar na tua casa, como eu amo ao Senhor e a tua presença. Adoração só por adoração, só declaração verbal, não desbloqueia a presença do Senhor. Tem que haver um sentido dentro de nós, tem que haver o reconhecimento de quem Deus é, quem nós somos. Nosso Deus é o Pai, é Rei, é o Príncipe da Paz, é o Todo-Poderoso, aquele que merece toda a honra, glória e poder. E eu sou o quê? Filha amada, escolhida para viver um plano, um propósito nele. E isso desbloqueia a presença do Senhor. Amém? Vamos nos dispor. Senhor, eu quero receber essa chave de adoração. Eu quero ser um adorador. Eu quero impactar com a presença do Senhor. E aí, quando nós entendemos que a adoração é a primeira chave é a adoração. A primeira coisa que nós precisamos de buscar é a presença do Senhor. A unidade sem a presença do Senhor vira Torre de Babel, vira confusão. Nós temos vida quando estamos unidos no corpo de Cristo. Mas se não houver a presença do Senhor, vira confusão. Somos direcionados para um propósito errado, que não é o propósito de Deus. O conhecimento sem a presença do Senhor vira orgulho. Conhecimento sem presença do Senhor não se torna sabedoria. O que a gente precisa é de sabedoria, conhecimento aplicado, saber aplicar aquilo que nós temos, que conhecemos. E isso sem a presença do Senhor não é possível. Nós precisamos de romper a bolha, precisamos sim. Precisamos sair do lugar que nos limita. Precisamos ir para o mundo, ser relevante lá fora. Mas isso sem a presença de Deus não impacta, não muda, não transforma. Sabe, uma frase que nos marcou muito na conferência que a gente teve. Profundidade não é o quanto o domingo é poderoso, mas quando a segunda foi transformada. Queridos, nós precisamos de nos encher aqui. Aqui é a casa do Senhor, é onde o Senhor fala com os teus filhos, aonde tem intimidade, aonde Deus revela mistérios. Mas dentro de nós temos que estar convictos que é lá fora a transformação. A nossa ação de filhos tem que ser lá fora, nós devemos impactar lá fora. Existe um reino que tem que ser manifesto lá fora. O mundo, ele não incomoda se nós, cristãos, filhos de Deus, estamos dentro do templo cultuando, não. O mundo, ele é incomodado quando nós assumimos posições importantes lá fora. E demonstramos quem Deus é no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos empreendimentos. É isso que impacta e transforma o mundo. A autoridade. Precisamos de aceitar o processo, sermos edificados, e aí sim, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Sabe o que acontece quando a gente não tem a presença de Deus? Nós pulamos o processo. Nós impedimos o processo.
E para ter autoridade, precisa de passar pelo processo. Nós vamos ver aqui um homem de Deus que passou por todo um processo até ser reconhecido, até ser considerado um homem próspero, íntegro diante de Deus, mas ele foi moído primeiro. Nós precisamos de ser como flechas. Precisamos de aceitar essa movimentação. Como que a flecha faz? A flecha, ela recua um pouco, não é? O arco recua a flecha para ela avançar. Então, muitas das vezes, nós precisamos de recuar, sermos ali, ó, exprimidos. Né? Uma pressãozinha aqui, ó. Mas isso aí é para nós irmos mais longe, para nós avançarmos mais, para nós recebermos mais do Senhor. Amém? E nós vamos aprofundar um pouco hoje sobre a chave de prosperidade. E eu gostaria de ler com vocês Gênesis 2:3. Existe uma promessa para nós. É uma promessa do Senhor, é uma palavra lançada quanto à prosperidade. A palavra do Senhor fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma palavra para Abraão. E aí, a palavra aí, se você vê todas aí no hebraico, ela quer dizer, significa todas. Ou seja, é uma bênção que alcança-nos. É uma palavra que vem de geração a geração. Abraão, Isaac, Jacó foi abençoado, Judá, José, e nós também recebemos essa bênção de prosperidade. A palavra de Deus fala: bendito seja todas as famílias da terra. O que ele está querendo dizer? Sejam fecundos, que todas as famílias multiplicariam, que seríamos frutíferos, que cresceríamos. E aí nós temos aí exemplo de um homem que entendeu isso, José. E aí eu gostaria de ler com você Gênesis 41:40. José foi o homem que entendeu que era essa palavra, ele recebeu essa palavra de que seria bendito e viveu de uma forma e alcançou uma prosperidade. E aí em Gênesis 41:48, a gente vê aí uma declaração de Faraó, o rei Faraó. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Sabe o que aconteceu com José, gente? A presença de Deus na vida de José foi tanta, que impactou o Faraó. E Faraó, não, que homem é esse? De onde surgiu esse homem? Os feitos de José ali, no reino de Faraó, foram tantos, a postura dele, a integridade dele, a capacidade dele de resolver conflitos, problemas, de frutificar, de gerar, foi de tamanho tão impactante que ele foi colocado aí, né, como um administrador, uma liderança forte, porque ele entendeu essa questão, o princípio de prosperidade. José significa aquele que acrescenta, aquele que faz crescer. E essa bênção também é para nós também podemos ser, nós precisamos ser, o nosso nome também é esse, nós também precisamos entender isso, nós fomos feitos para acrescentar, para gerar, para frutificar. E aí, ser próspero, a gente tem que ter um entendimento que ser próspero não é ser rico. Sabe, queridos, olha, a diferença entre ter riqueza e prosperidade é que uma é detentora e a outra é geradora. Salomão, ele foi rico. Ele conquistou riquezas para si. E no fim da vida, ele viu que tudo era vaidade. José, ele foi próspero. Gerou riquezas. Gerou riqueza para um rei. Gerou riquezas para um reino. Isso é prosperidade. Não importa o quanto nós temos na nossa mão, mas se o quanto a gente consegue multiplicar, gerar a partir disso, isso é prosperidade. Prosperidade não é ajuntar tesouros nessa terra. Prosperidade é gerar riquezas para um reino,
para o reino de Cristo, isso é prosperidade. Nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender isso para ter o desbloqueio, senão a gente não consegue pegar essa chave. E aí nós vemos em José a trajetória de José. José, ele conquistou o mundo. Ele foi um homem tão próspero, que ele teve a visão que teriam 7 anos de muita fartura, 7 anos de escassez, de miséria. E José, ele foi um homem que teve estratégias muito importantes. E aí ele juntou, e aí a palavra fala que ele, no tempo da escassez, ele comprou o mundo inteiro. José, ele tinha o domínio do mundo inteiro, tudo era de José. Acabou o dinheiro no mundo, acabou tudo, acabou os gados do mundo, a comida do mundo. As pessoas, elas não tinham mais dinheiro, não tinham como comprar, não tinha mais terras, não tinha mais fazenda, porque já estava tudo na mão de José. E no fim, as pessoas estavam entregando as vidas em troca de comida. Viraram escravos. José conquistou tudo, tudo, tudo. Mas para isso existiu um caminho na vida dele. Existiam princípios na vida de José que ele não negociou. Para adquirirmos a prosperidade, nós precisamos de entender, de aprender como José, que existe princípios, existe uma trajetória. E aí a primeira característica na vida de José que a gente vê é a integridade. José era um homem íntegro. Integridade quer dizer ileso, de conduta irrepreensível, que tem o Espírito de Deus. Só é possível vivermos uma vida íntegra. Só é possível não contaminarmos com a mulher de Potifar, se nós tivermos uma integridade, se nós tivermos a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, não existe vida, não existe santidade, não existe retidão. E José foi esse que não se contaminou, que não negociou, que não cedeu às propostas. E nós, como temos agido neste mundo? Temos negociado uma proposta, não, é pequenininha. O tal do não tem nada a ver. Não, isso aqui não. O que nós temos negociado? O que nós temos trocado pela presença do Senhor? O que tem feito fazer com que a presença do Senhor saia da nossa vida? Porque se José errasse, se José cometesse algo também na vida dele, algo que fosse contra a santidade do Senhor, a unção sobre a vida dele, essa unção de prosperidade sairia. E será que nós temos caminhado, mantido essa presença do Senhor, não negociado, com um princípio de integridade? Olha só a declaração de Faraó. Gênesis 41, 38. E, portanto, Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontremos um homem como este, em que seja o Espírito de Deus? Ele foi reconhecido porque ele tinha o Espírito de Deus. E muitas das vezes a gente está querendo reconhecimento, a gente está querendo crescer, a gente está querendo ser rico, ser próspero. Mas nós esquecemos o primeiro princípio, da integridade, da presença do Senhor. De que a nossa comunhão com Ele gera frutos. Que a nossa comunhão dEle vai fazer que nós prosperemos e multipliquemos e geremos vida onde nós estamos. Nós não podemos ceder, nós devemos ficar no lugar que nós estamos. E se porventura nós saímos em algum momento devemos que voltar, pedir perdão ao Senhor e nos colocar novamente na postura, na posição que Ele nos quer. Integridade, santidade, o Senhor não negocia, são princípios. São princípios. Amém? Segunda característica de José tinha controle emocional. Nada abalava José. José era um homem equilibrado. José foi preso. A palavra de Deus fala que ele, ao revelar um sonho para sua família, fez com que seus irmãos se revoltassem contra ele e o vendessem para o Egito. José foi preso durante 13
anos. Foram 13 anos preso. E mesmo assim, José se manteve equilibrado. Não apavorou, não desesperou. Tinha uma mente positiva. Não, uma hora eu vou ter uma oportunidade, imagino ele. Lá na prisão, não, em algum momento o Senhor vai me dar, vai trazer uma oportunidade para mim, vai ter um escape. Nós precisamos de ter esse controle. José, ele teve uma mente saudável, soube tomar decisões no tempo certo. Não era qualquer notícia que abalava José, não. O Senhor deu lá o sonho a Faraó, ele revelou o sonho que teriam 7 anos de fartura, 7 de miséria. Pensa, gente, se fosse no nosso caso, a gente, poxa, nossa, vou ter 7 anos, vai ser farto. Mas e aí? 7 anos de miséria, né? Tem pessoa que já pensa logo na miséria, só no ruim, no negativo, e já desespera, nossa, surta. E José não. O que ele fez? Parou, pensou, opa, eu tenho que traçar uma estratégia. Manteve o equilíbrio, buscou a presença do Senhor, sabedoria, para agir, para alcançar, para desenvolver. E aí a gente vê como resultado como foi. Né? Que ele gerou tanta riqueza para o rei, soube poupar no tempo certo, que por fim ele conquistou o mundo inteiro. Sabe, gente, para conquistarmos o mundo, para gerarmos riquezas, nós temos que ser equilibrados em algumas decisões. José era humilde e manso de coração. Ser manso não é decidir pelas circunstâncias, mas decidir pela palavra de Deus. Não é o que você está vendo, não é o que eu estou vendo, não é o que o mundo diz, mas é o que o Senhor diz a respeito da circunstância. Por mais difícil que seja, é o que o Senhor diz, é a palavra do Senhor, é a palavra de bênção que vem do Senhor. Nós não podemos ficar presos nas circunstâncias. Nós não podemos ter um olhar negativo diante das coisas. Porque o nosso Deus é o Deus que traz solução. É o Deus que traz providência. É o Deus de vida. Então, nele nós encontramos aquilo que nós precisamos. Por mais difícil que seja o seu caminho, nós estamos aí no meio de uma pandemia. Já pensou se a igreja desesperasse, se o bispo, a pastora, né, a nossa denominação, pandemia, vamos fechar tudo. O tanto de vida que nós não resgataríamos das mãos de Satanás. Olha o tanto de crescimento, tantas vidas vindo para a presença do Senhor, tantas vidas sendo alcançadas. Porque nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor. O bispo teve no início do ano, ele teve uma palavra de Deus dizendo que esse ano seria extraordinário. E ele pegou isso. Vale o que a palavra diz, vale o que o Senhor diz para mim, ao meu respeito, para a minha situação. A palavra do Senhor é a última. Amém? Esse é o caminho da prosperidade, tá, gente? Talvez quem tem negócios aí, ou tem sonhos de empreender, ou quer entrar numa faculdade, quer prosperar em diversos segmentos, vale a palavra de Deus a seu respeito. Não é a circunstância, não. Não é o não do mundo, não. É o sim do Senhor. Amém? José, ele fazia networks. José era um homem de relacionamentos. Lá na prisão, José conhece lá o chefe dos copeiros, chefe dos padeiros, e o ajuda a decifrar um sonho. E José, esperto José, não perdeu a oportunidade. Era uma pessoa que poderia ajudá-lo lá no futuro. Ele falou assim, não esquece de mim não, o que ele decifrou estava certo, que o copeiro ele iria estar no lugar de honra, que o rei iria o reconhecer. E ele disse, olha, quando você estiver lá sendo honrado, não esqueça de mim. E a partir desse relacionamento, desse tempo ali de conversa, de atenção, de uma atenção que é dada ao próximo, José foi chamado para decifrar o sonho do rei. E a partir disso, o rei reconheceu nele a presença de Deus, viu que ele era um homem sábio e o colocou como que? Administrador do palácio. Nós não podemos perder, gente. Nós não podemos deixar de nos relacionar.
Nós temos que entender que os relacionamentos na nossa vida são importantes. São os relacionamentos que abrem portas. Às vezes é uma pessoa que está do seu lado, que vai cuidar, vai ajudar a cuidar de você. E você não para dar uma atenção. Às vezes nós nos sentimos tão bons, tão demais, que nós vemos fazemos uns pré-julgamentos, não sabemos quem essas pessoas são, e no futuro são elas que abrem portas para nós. Nós precisamos considerar o próximo superior a nós mesmos. O relacionamento abre porta para a prosperidade. Talvez a nossa vida está presa, não estamos multiplicando, não estamos gerando, porque nós não temos reconhecido que o nosso próximo é importante para a gente, para o nosso processo. Nós precisamos de dar atenção aos relacionamentos, a quem o Senhor coloca do nosso lado. Em qualquer situação. Tem pessoas que o Senhor envia para nos dar socorro, e nós temos desprezado essas pessoas. Foi um relacionamento de José. Foi a partir de uma amizade. Na prisão, pensa, na prisão, o que um outro preso vai me oferecer? Eu já estou aqui, já pensou se José pensasse assim? Já estou lascado aqui, preso, perdido. Para que relacionar? Deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu ficar com a minha depressão, meu sofrimento. Ninguém tem que... Não quero importar com ninguém precisa importar comigo. Não, já pensou se ele pensasse assim? Não, querido, surgiu uma oportunidade para ele ajudar. Ele, poxa, estou aqui, vou me apresentar. Né? Vai que lá na frente eu sou retribuído. E foi o que aconteceu. Foi retribuído. Amém? Vamos nos abrir para os relacionamentos? Amém? As pessoas, elas... nós aqui na terra, nós estamos no reino, mas são as pessoas que vão nos ajudar no processo. O Senhor vai usar pessoas para nos ajudar no processo, para nos construir, para nos orientar. Glória a Deus. Amém? Próxima característica de José. José tinha visão. A visão é ver a necessidade de agir diante de uma necessidade. Nós precisamos de ter visão. Nós precisamos de ter visão. Um líder na casa do Senhor precisa de ver. Ver como? Ver que é possível. Ver que existem formas de acontecer. José, ele sabia que existiria o tempo da miséria. Ele viu, poxa, então eu estou na fartura, o que eu vou fazer? Vou economizar para eu viver na fartura de uma forma feliz, contente. Então, é ter visão, tirar as palavras de murmuração das nossas bocas. Quantas vezes nós murmuramos, e em situações que é tão simples, que é só resolver. É só resolver. É buscar a solução. Mas tem pessoas que querem só encontram os problemas. É difícil para a pessoa ver solução. Né? A visão do copo, do meio copo. Como você enxerga o meio copo? Está acabando? Ou ainda tem muito espaço para encher? Nós precisamos de ter uma mente positiva. Positiva diante das situações. Senhor, não estou vendo não, Senhor. Estou vendo nada, minha visão está ofuscada, mas o Senhor tem a visão. O Senhor tem a visão de abundância, de vida. A palavra do Senhor para mim é que seriam benditas todas as famílias dessa terra. E eu me incluo nessa promessa. Eu sou bendita, filha de um pai que tem um reino próspero, rico. José tinha visão. Já pensou, gente? José... rejeitado pela família, rejeitado pelos irmãos, preso. Quanto que esse homem sofreu? Ele poderia chegar, talvez, e aí Deus vai lá e honra ele, coloca ele numa posição de honra. Ele poderia estar ali sofrendo as amarguras, as tristezas lá da rejeição do pai e da mãe. Que é o que muitas vezes acontece com a gente. É o que muitas vezes acontece. A gente vai lá, não, tá ruim, não poderia ter feito isso comigo.
Não, José se posicionou firme. Visão, opa, agora eu estou assumindo uma administração, eu sou administrador do rei. E hoje nós não somos diferentes, nós somos o quê? Administradores do rei, administradores de Cristo. Nós somos sacerdotes. O Senhor nos colocou como reis que geram. Nós precisamos de ter visão, a visão de Cristo. O mundo pode estar caindo lá fora, mas os filhos de Deus têm que encontrar a proteção e o cuidado no Senhor. O amparo do Senhor. O consolo do Senhor. A palavra do Senhor que tem que nos mover. Por mais que o mundo quer nos fazer entender de forma contrária e nos empurrar na contramão. É o Senhor que é o nosso guia. Ele deve ser o nosso guia. Amém? Vamos aprender a ter visão? Por mais caótica que a situação seja, existe esperança. Em Deus nós temos esperança. Deus é o Deus que dá soluções, provisões. É esse o Deus que nós servimos. Aleluias. Glória a Deus. José também, uma outra característica, tinha administração financeira. Amém? É um desafio para nós nos dias atuais. Nós vivemos uma geração muito consumista. E José, a gente vê que José era extremamente organizado. Né? José, ele aplicou um princípio de economia naquela época, sabia? A palavra fala que ele juntou 1/5 dos alimentos cereais. E 1/5 é o quê? 20%. E é o que hoje os economistas nos ensinam, a poupar 20% daquilo que a gente ganha. E hoje, como cristãos, filhos do Deus Altíssimo, nós conseguimos fazer isso de uma forma bem tranquila. A gente investe 10% no dízimo na casa do Senhor. E aí o correto é poupar mais 10% daquilo que a gente ganha. José era organizado, querido. Olha só. Lá atrás já tinha a revelação de como seria uma organização financeira. E muitas vezes nós não estamos organizados, não conseguimos administrar, porque a gente não conhece nem o que a gente ganha, nem o que a gente gasta. Nós precisamos de organizar isso, anotar, ter planilhas, ter controles. Existe no mundo, no âmbito espiritual, que são ações que o Senhor traz para a gente. Né? Mas tem a nossa parte a fazer nesse meio, para sermos prósperos. Não adianta o Senhor dar recursos, o Senhor dar oportunidade, abrir um negócio. Você é ali bem sucedido, sabe negociar, manda um cliente bom demais. Mas você não sabe organizar o que ganha, o que vem à mão. Nós precisamos de sermos bons administradores dos recursos que vêm do Senhor. Que é do Senhor, na verdade, tudo que vem à nossa mão. Nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. É preciso administrar, é preciso cuidar, é preciso ser produtivo com o nosso tempo. Onde nós temos aplicado nossa energia? Na TV, dormindo? Enquanto Deus está dando ali novas ideias para iniciar um negócio, para empreender. Né? Ou lá na sua casa mesmo, para você desenvolver algo lá que vai te dar um retorno. O que a gente tem feito com o tempo? Não podemos perder tempo, temos que ser produtivos. O amor pelo cuidado ao próximo, de assistir o próximo nas necessidades, isso tem que ser multiplicado. A fé que você tem, isso precisa ser multiplicada. A paciência, a bondade, nós precisamos de multiplicar aquilo que Deus nos dá, precisamos de gerar. José foi um homem que multiplicou dentro do palácio, ele multiplicou a vida de Deus. Tenho certeza que as pessoas olharam para ele, poxa, homem de Deus, vou aprender com José, vou fazer igual ele. Precisamos de ser essa referência. Nós não podemos cavar um buraco no chão e esconder o nosso talento. Igual aquele senhor lá na parábola dos talentos. O que ganhou 10 multiplicou, o que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 1
enterrou. Isso é infidelidade com aquilo que Deus nos dá. Isso é infidelidade com o Rei, com o Senhor. Hoje nós temos quem? O nosso Senhor. Ele quer ver que nós multipliquemos, gente. O que Ele nos dá não é para nós, não. O som de prosperidade é o quê? Gerar, multiplicar, fazer crescer. Se eu sou próspero, eu vou buscar essa multiplicação, esse crescimento em todas as áreas. No meu conhecimento, lá no meu trabalho, eu tenho que multiplicar o que eu estou aprendendo. Eu tenho que ensinar mesmo, discipular lá dentro. Na minha escola, o conhecimento que Deus está me dando, eu tenho que compartilhar lá com meus colegas. Nos meus negócios, aquilo que está dando certo, eu vou reproduzir, eu vou passar para frente. Eu vou gerar nas outras pessoas isso, essa integridade. Eu vou mostrar que o que eu faço é certo, o que está dentro dos princípios do Senhor está dando certo. Que não precisa de burlar o sistema. Que não precisa de pecar para eu crescer. Posso ser íntegro. Nós precisamos de multiplicar isso. Gerar vida em todas as áreas, em todos os setores deste mundo. Prosperidade é isso, queridos. A gente tem que gerar a vida de Deus no mundo. E isso vai acontecer quando nós entendermos que o meu papel, onde eu estou, seja dentro da igreja, no meu serviço na igreja, sendo lá no mundo onde que eu estou, secularmente, se eu estou reproduzindo de Deus lá, vida de Deus, princípios, atitudes, pensamentos, reproduza. Se veio algo no seu coração, se você está fazendo, está dando certo, mostra lá, fala com o seu irmão, olha, isso aqui Deus me deu, está dando certo. Eu quero compartilhar com você, vamos fazer? E vamos multiplicar. O reino de Deus precisa de crescer. O nome de Jesus precisa de ser reconhecido. E isso não vai ser aqui dentro da igreja apenas. Nós precisamos de ir ao mundo. Ide fazer discípulos a todas as nações. Saia. Né? É um imperativo, é algo que mova. Né? O Senhor está nos empurrando. Vamos embora, o mundo está carecendo disso. E por último, tenha um coração generoso. Nós não podemos nos promover por aumentar o nosso padrão de vida, mas sim por aumentar o nosso padrão de doar. Sabe, querido, você tem que se alegrar, estar feliz, contente, quando você vê assim, poxa, esse mês eu consegui ajudar tanta gente. Eu consegui distribuir para multiplicar e abençoar tanta gente. Riqueza é diferente de sabedoria. O Senhor não quer saber se você é rico. Se você está lá, juntando seus tesouros só para você. Seu conhecimento, suas riquezas, seu conforto, seu lazer, é só para você. Não é isso, não. É você ter para você, usufruir de uma forma plena, feliz, contente, e ainda fazer com que os outros sejam participantes disso. Gerar isso na vida das pessoas, dar elas oportunidade, distribuir. Amém?